Evangelho, domingo da 33ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? E Jesus respondeu: Cuidai para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, ou ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça, e permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 33ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste 33º domingo do Tempo Comum, a Santa Liturgia no Evangelho de São Lucas nos traz novamente a oportunidade de ouvirmos sobre o tema do templo. Mais uma vez, a imagem do templo, como na semana passada ouvíamos com a celebração da dedicação da Basílica de Latrão, hoje o Templo de Jerusalém novamente aparece e o diálogo que o Senhor tem com seus discípulos se passa em torno da imagem do templo. Porém, dessa vez a apresentação do conteúdo, ela diz respeito aos eventos futuros. Tem um texto escatológico em que Jesus declara uma profecia. A declaração dessa profecia tem por objetivo dar ao coração dos discípulos a certeza de que o Senhor permanecerá com eles. Ao falar dos eventos futuros, Jesus não traz a ansiedade, a preocupação, o medo, a incerteza, a angústia para o coração de seus discípulos. Jesus quer trazer diante deles a firme convicção de que Deus está por eles e de que o Senhor permanece com eles. Essas são duas palavras extremamente importantes, pois todos os acontecimentos futuros, ao serem proclamados profeticamente pelo Senhor, manifesta aos discípulos a certeza de que o Senhor é maior do que eles e de que, permanecendo com Cristo, enfrentaremos todas essas situações. A profecia ela nos prepara para o que está por vir, porque nos aponta
o que será essencial para nós. E nesse momento, é essencial compreendermos que o Senhor permanece conosco. A profecia começa com Jesus dizendo: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Após falar que o templo será destruído, o templo de pedra será destruído, o Senhor vai dizer que o templo edificado pelo Espírito, que é a igreja, que somos cada um de nós, pedras vivas no grande edifício espiritual da igreja, nós que somos pedras vivas no templo de Cristo, no templo que é Cristo, não seremos demolidos. Entretanto, todas as forças e toda a convulsão que vai levar por terra o templo de Jerusalém, também tentará levar por terra cada uma das pedras vivas edificadas no edifício da igreja. Mas todo aquele que permanecer com o Senhor não será derrubado. O início das palavras de Jesus, que nos fala para tomar cuidado, é porque muitos dirão: ele está aqui, ele está ali, como se ele estivesse longe. Se ele está aqui ou está ali, estão gritando, dizendo onde o Senhor está, porque não têm o Senhor consigo. Mas todo aquele que guardar a minha palavra e a colocar em prática, eu e o Pai viremos e nele faremos a nossa morada. Ele permanecerá com seus discípulos até o fim. Não nos deixará só, vai e volta, pois irá preparar uma morada para nós. E onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele estará no meio deles. Então, os discípulos não estão perdidos no mundo. O Senhor escolheu permanecer no meio de nós. Mas para isso, é necessário que a sua palavra seja recordada. É necessário que sua palavra seja vivida. É necessário que, em todos os momentos importantes de nossa vida, antes de tomarmos uma decisão, antes de cumprirmos uma ação, recordemos os ensinamentos do Senhor para poder agir segundo o nome do Senhor e permanecendo nele. Todo aquele que recorda a palavra do Senhor e a guarda no coração se torna uma torre forte, bem construída, que guarda o lagar das uvas, ou melhor, que guarda toda o vinhedo ao lado do lagar das uvas, onde elas serão colocadas. O Senhor é aquele que permanece conosco. Depois, no momento seguinte, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. As guerras, as revoluções, elas trazem o ódio, a morte, a perseguição, elas trazem o mal. O Senhor está antecipando que veremos a maldade acontecendo, que veremos o mal ganhando força e espaço, parecendo por um instante se tornar o Senhor do tempo, das sociedades, dos homens, do mundo. Mas, como nos foi dito e entregue na oração que nos identifica como filhos de Deus, nós pedimos ao Senhor, sempre que rezamos o Pai Nosso: livrai-nos do mal, Senhor. Aqui é importante um passo de maturidade, meus irmãos na fé. É bem verdade que muitas vezes rezamos o Pai Nosso de uma maneira mais ingênua, pedindo que o Senhor nos livre do efeito da maldade. Livrai-nos do mal enquanto efeito da maldade. Livrai-nos da maldade do nosso inimigo, livrai-nos da consequência do mal no mundo que traz injustiça, fome, sofrimento, desilusão, frustração, abandono, dores. Mas ao olharmos Jesus crucificado, compreendemos que o Senhor em nenhum momento se poupou de sofrer sobre a própria carne a consequência da maldade,
Por isso, ao rezarmos, Senhor, livrai-nos do mal, estamos pedindo que o Senhor proteja o nosso coração para que, diante das guerras e injustiças, diante do delagar da maldade no mundo, o nosso coração não venha a aceitar a ideia de ser mal para se defender. De que, agindo da mesma forma, ao menos conseguiremos sobreviver num contexto de violência, de guerras, de revoluções, de ódio, de perseguições. E mais adiante o Senhor ainda será insistente sobre esse mesmo argumento, dizendo que não preparemos nenhum tipo de defesa contra os inimigos, porque onde há maldade há mentira. Mas Cristo é a verdade, triunfa da verdade. E todo aquele que é de Cristo permanece na verdade. Então não escolhe a mentira para se defender da mentira. Ele é o bom pastor, que oferece a vida pelas suas ovelhas, que entrega-se para morrer no lugar do pecador, que toma sobre si as dores e o pecado da humanidade, e ele não escolhe ser violento com os violentos, não senta com os perversos para bater a perversão, mas sendo humilde, generoso, confiando no Pai, resgata e salva todo aquele que está no cárcere do pecado e da morte. Quando pedimos, livrai-nos do mal, Senhor, estamos pedindo que a sabedoria de Deus triunfe no nosso coração diante das dores da vida. Mas para isso, como falamos, é preciso recordar a sua palavra. Quando pedimos, livrai-nos do mal, estamos pedindo que a nossa inteligência, a nossa consciência permaneçam recordando o que o Senhor nos diz e nos ensina. Mas para isso é preciso que nós tenhamos o hábito de falarmos entre nós das coisas boas que Deus faz. Porque a maldade, ela acontece como uma cegueira. O coração deseja, o coração depois inclina a sua vontade e, por fim, atua. Às vezes, a gente sente o desejo, mas não permite que a vontade se oriente naquela direção. Depois, sentindo o desejo, a vontade pode crescer. E aí começamos a pensar e a orientar o nosso agir naquela direção, mas não temos coragem de consumar, melhor dizendo. Mas pode acontecer ainda que, desejando e orientando o nosso agir, a gente termine consumando a prática do mal. Em todas as três situações, podemos gritar: livra-nos do mal, Senhor, e o Senhor virá em nosso socorro. Mas se eu não recordo o bem que Deus realiza por nós, se eu não recordo o bem que está ao alcance do nosso coração, meditando a palavra do Senhor e conversando sobre ele entre nós, meus irmãos, a gente precisa criar uma condição de vida, um modo de vida em que o bem seja celebrado no desejo, em que a nossa vontade se estimule, se nutra pela possibilidade do bem e consiga perceber com simplicidade e agilidade onde existem as chances e os recursos para que o bem aconteça. Porque não se improvisa. Com muito mais facilidade o nosso coração pode se cegar. E se eu não crio os hábitos e não cuido daquilo que permite o meu coração de permanecer, permite ao meu coração permanecer lúcido e vendo onde o bem pode acontecer, mais cedo ou mais tarde, cairei no mal, tornando-me mal. Desse modo, o Senhor está dizendo que o povo se levantará contra o povo, todos os sinais da maldade, um país atacará outro país, terão terremotos e vários outros cataclismas. Antes que essas coisas aconteçam, ainda seremos perseguidos.
entregues à prisão, seremos conduzidos diante de reis, governadores, mas isso tudo será ocasião para darmos testemunho de que Cristo está no meio de nós. Quer ferida maior do que as pessoas que você ama nessa vida, que não compreendem quando você deseja Deus e quer Deus perto de si, e quer Deus perto deles também, e te perseguem por causa disso, te humilham, te desprezam. Que grande dor é ver quem nós amamos nos odiar porque estamos amando Deus. Que dor é sermos desprezados por aqueles que nós não desprezamos, porque Deus está se tornando um amigo íntimo a nós, nos desprezam por isso. Mas o Senhor insiste dizendo que tudo isso acontecerá para que seja dado o testemunho. Nenhum fio de cabelo, ou seja, Ele conhece todos os fios de cabelo da nossa cabeça, essa afirmação, tipicamente no estilo semítico, marca para nós que o Senhor olha cada uma das necessidades de nossa vida. E sabendo a necessidade de consolação, sabendo a necessidade de carinho, Ele vai vir em teu socorro. Mas não apenas isso, aqui nós concluímos, recorda-te. Deus foi paciente, Deus foi benigno pela tua e pela minha conversão. Ela custou lágrimas, custou sangue a Jesus. E hoje você se tornou um amigo dele. Ele está disposto a derramar ainda mais lágrimas e sangue, o quanto for preciso, para que aqueles que hoje te odeiam por causa dele possam se converter. Então, que as dores que você sente sejam levadas às dores de Cristo, para que você não desista de amar na dor e testemunhe como o Senhor nos ama na dor. E que a certeza do que Ele realizou por você, diante da palavra que hoje o Senhor te diz, seja a certeza de que Ele realizará para ganhar o teu irmão também. Que as dores do tempo nos mostrem que é preciso ter um coração zeloso e redobrado de amor pela conversão de nossos irmãos. Que as dores na nossa vida possam ser a certeza de que Deus continua agindo pela salvação de nossos irmãos, em minha vida, na sua vida, até que todos pertençam a Ele. Que nenhum sofrimento desta vida nos faça perder a firmeza do coração, porque o Senhor está conosco, não apenas para que você ganhe a vida, mas para que todos possam ter vida nele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.